Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ônibus em Pauta, o seu canal de transporte coletivo. Olha só, hoje a gente vai tratar de um assunto que ele é polêmico, tá? Ele tem várias vertentes de opiniões, são várias pessoas com visões diferentes, são várias categorias e várias cidades que pode ser que uma opinião não seja válida para outra, mas hoje eu vou ter que dar minha opinião com relação a isso, embasado nas notícias que eu vejo no Brasil inteiro. E não só no meu mundinho aqui da Zona Leste. Mas a gente vai falar de um assunto polêmico que é a volta dos cobradores. Mas César, como assim a volta dos cobradores? Essa última semana, saiu uma notícia de que a Câmara dos Deputados lá em Brasília propôs um projeto de lei que a dupla função do motorista seja proibida e que eles podem colocar para os empresários multa e até prisão de 6 meses caso as empresas de transporte estejam obrigando os seus colaboradores a fazerem esse tipo de prática, que é cobrar e dirigir ao mesmo tempo. A gente já vê que tem um grande problema já nesse projeto de lei, mas eu vou explicar um pouco para vocês. Mas antes de passar um embasamento e uma explicação, a gente precisa falar como que funcionaria, como que tá o decorrer desse projeto de lei e como é que vai funcionar caso ele seja aprovado. Olha só, nas notícias aqui, isso foi um projeto de lei 2843/24 e ele foi aí comandado, ele foi proposto pela deputada Lorene Maia Caetano Roberto, lá do Solidariedade de São Paulo. Então é um projeto de uma pessoa que é paulista, tá? São Paulo a gente sabe que é uma das principais cidades que ainda existe cobrador, mas é uma porcentagem mínima das linhas, levando em consideração que tem bastante cooperativa. Não é mais cooperativa, são empresas de ônibus, mas a maioria dessas empresas não tem mais essa função de cobrador, como todas as outras empresas do estado de São Paulo. E a gente pode falar de fora também, do Rio de Janeiro, de Brasília, que a gente vai tratar um pouco desse assunto de Brasília também. Lembrando que esse assunto está sendo tratado lá na Câmara dos Deputados lá de Brasília. Mas enfim, foi aí proposto esse projeto de lei pela Lorene Maia Caetano Roberto, lá do Solidariedade aqui de São Paulo, e segundo fontes aí de notícias, ela está atualmente fora do exercício desse mandato como deputada. Porém, ela está sendo apoiada nesse exato momento pelos deputados Aurélio Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, das terras cariocas, e do Luiz Carlos Mota, que é do PL aqui de São Paulo também. Então a gente tem 2 deputados que propôs e apoiam aqui de São Paulo, e a gente tem um que é do Rio de Janeiro. Então região sudeste trouxe esse projeto e também um apoio maior para esse projeto de lei. A Lorene, ela inclusive soltou uma nota nas redes sociais dizendo, abre aspas, a principal função do motorista é conduzir o veículo com total atenção e responsabilidade. Ao acumular as funções, o motorista se vê obrigado a desviar a atenção da direção e a distração aumenta significativamente o risco de acidentes. Isso foi uma frase dita pela Lorene, que foi uma das que propôs esse projeto de lei. Tem uma tramitação muito extensa, caso esse projeto seja aprovado pela Câmara. Isso a gente está falando que vai primeiro ser aprovado pela Câmara dos Deputados, depois precisa ir pelo Senado Federal e depois precisa de um cheque ali do presidente da República. Então, se isso for realmente aprovado, a gente está falando de muito tempo, a gente está falando de um processo muito extenso. Mas é um assunto polêmico e algo que traz à tona grandes opiniões públicas, grandes opiniões do transporte coletivo, e a gente tem que pensar pelo lado do passageiro, do motorista, das empresas de transporte coletivo, juntamente com todas as tecnologias que estão sendo implementadas no mercado de transporte coletivo de passageiros, podem fazer sentido para que essa função de cobrador esteja acabando. Como assim, César? O que você quer dizer com isso? Muitas empresas de ônibus tiraram essa função de cobrador simplesmente por não ter mais tantas responsabilidades como tinha antes. Mas, César, hoje o cobrador ele pode auxiliar ali no motorista a visualização interna dos passageiros, a cuidar dos passageiros, a visão lateral do ônibus, ao desembarque de passageiros, ao auxílio caso tenha alguma pessoa com deficiência. Sim, só que a gente precisa lembrar que um dos principais motivos do cobrador, o nome já diz, cobrador de ônibus. Ele vai cobrar as tarifas. E hoje a gente tem grandes tecnologias entrando no mercado coletivo de transporte coletivo de passageiros, aonde tira essa função simplesmente num cartão.
simplesmente numa funcionalidade no seu celular que você consegue pagar ali por aproximação. E isso a gente não tá falando apenas do estado de São Paulo, mas claro que eu vou falar da minha vida aqui, que eu tô dizendo para vocês, no estado de São Paulo. São Paulo a gente tem o bilhete único, a gente tem a tarifa zero. É por isso um dos grandes motivos que o sistema de cobrador, a função de cobrador, foi retirada das principais e de grande parte das linhas hoje que rodam na cidade de São Paulo. Inclusive, me corrijam se eu estiver errado, mas pelo que eu percebo, cobrador de ônibus na cidade de São Paulo só roda quando funciona as portas esquerdas do veículo. Mas se eu não me engano, tem a área de Santo Amaro que roda a porta esquerda e ainda mais por isso não tem ainda a função de cobrador, foi retirada. Aí agora a gente fala um pouquinho mais de longe, inclusive do local que está sendo avaliado esse projeto de lei, que é Brasília. Brasília tirou grande parte e uma das propostas é tirar até 2025, até o próximo ano, totalmente a função de cobrador de todas as linhas da cidade. Isso quer dizer que a função de cobrador em Brasília vai acabar. Isso porque ele já tem uma tecnologia de cartão de débito, cartão de crédito, cartão por aproximação nos validadores que passam lá nos ônibus de Brasília. Então assim, no próprio local que está sendo estudado esse projeto de lei que é Brasília, a função de cobrador está sendo tirada aos poucos. César, mas essas pessoas elas precisam trabalhar, essas pessoas elas precisam se sustentar e o único jeito que elas têm de se sustentar é ser cobrador de ônibus. Porque as empresas de ônibus estão mandando essas pessoas embora, estão mandando as pessoas para a rua. Só que aí a gente entra em mais uma fake news, porque grande parte, a gente tá falando aqui 99%, tá? Eu não tô dizendo baboseira não, tô dizendo porque eu vivo isso. Então 90%, 99% dos casos, quem era cobrador ou passou para motorista ou passou para alguma área interna da garagem. A gente tá falando de troca-disco, a gente tá falando de plantonista, de GPS, de administrativo, de conferência, de TI, enfim, de várias áreas que tem internamente hoje. E isso você pode perguntar, se você tiver algum familiar seu que era cobrador e ainda está dentro de uma empresa de ônibus, pergunta qual área que ele tá. Muito provavelmente, grande parte deles, 70, 80%, foi passado para motorista com a própria ajuda aí, e apoio da empresa. Mas alguns também tiveram oportunidade administrativa e operacional para entrar em algumas outras áreas internas da empresa. Então assim, para a pessoa que era cobrador e foi para a rua, a empresa foi mandada embora, a gente pode citar um pouco do que esse cara, do que essa pessoa tinha de experiência ou de histórico nessa empresa. Porque a gente sabe que ninguém, em qualquer área, vai ser mandado embora à toa, que vai pra rua à toa. Então a gente tem que levar isso também em consideração, levando em consideração muito grande que grande parte das pessoas que eram cobrador passou para outras funções internas ou também para motorista nessas próprias empresas. Então a gente já tem duas vertentes. A gente tem a vertente de que não foi perco foi tirada essa função, foi tirada a função de cobrador, mas essas pessoas não foram embora, elas foram para outras áreas da empresa. Cheque, fechamos isso. Temos a parte das tecnologias que também está sendo embarcada agora nos carros. É via Pix, é cartão de débito, crédito, é aproximação de celular. Então a gente também tem essa possibilidade. Cheque. Duas. Tem mais alguma, César? Sim. E essa é super importante envolvendo os motoristas. Inclusive eu vou usar essa frase que a deputada utilizou como argumento para rebater e explicar o motivo. Porque ela disse assim, a principal função do motorista é conduzir. Claro. Isso aí é indiscutível. É conduzir o veículo com total atenção e responsabilidade. Isso aí é passado diante do treinamento de qualquer empresa de transporte coletivo. Ao acumular funções, o motorista se vê obrigado a desviar a atenção na direção. E a distração aumenta significativamente o risco de acidentes. Isso aí também, rapaziada, a gente não precisa discutir. Essa frase, ela tá totalmente certa. Que a principal função do motorista realmente é conduzir o veículo com atenção e responsabilidade. E que se ele tiver uma desatenção ou algo que vai distrair ele não consegue ter essa atenção e a responsabilidade na direção e pode causar realmente algum acidente ali no meio do trajeto. Só que, rapaziada, a gente tá falando especificamente dos motoristas de ônibus que dirigem e cobram a passagem ao mesmo tempo. Coisa que não é passada e vai causar... tudo o que eu falar agora vai causar um rebuliço enorme agora da forma que eu vou passar para vocês. Porque, simplesmente, o que é passado dentro da empresa de ônibus é que o motorista, sim, ele deve cobrar a passagem do passageiro enquanto o veículo estiver estacionado, enquanto o veículo estiver totalmente parado. O que isso quer dizer? Que o motorista, ele só
pode fazer a cobrança de passagem ou distrair a atenção dele para outra coisa que não seja dirigir, caso esteja o ônibus ali totalmente parado. O que isso quer dizer? Passageiro embarcou, o ônibus está totalmente estacionado, maneco puxado, porta aberta. Aqui a gente está falando que as empresas já passam a orientação para o motorista de apenas cobrar passagem enquanto o veículo estiver parado. Isso é algo que é passado no treinamento, antes da pessoa entrar dentro da empresa. Então já é passado essa orientação de apenas fazer a cobrança de passagem quando o veículo estiver parado, justamente para não causar a falta de atenção e a irresponsabilidade do motorista. Mas entra naquela questão de experiência. Às vezes o motorista tem 2, 3, 4, 5 anos de experiência que ele consegue muito bem dirigir e cobrar ao mesmo tempo, mesmo sendo uma atitude irregular nas normas internas da empresa. Então, se o assunto é para combater, infelizmente, por conta desses motoristas que já têm essa experiência, vai ter que ter esse projeto de lei. Porém, não é algo que as empresas obrigam o motorista a fazer. Ó, você vai engatar primeira, segunda, terceira marcha e depois você vai cobrar os R$20 do passageiro. Não, não existe essa norma. Inclusive, a norma é totalmente contrária a isso. De apenas o motorista cobrar a passagem enquanto o veículo estiver totalmente parado. É por isso que eu falei para vocês no início do vídeo que é um assunto muito complexo de a gente trazer aqui. Mas é justamente dessa parte de novas tecnologias embarcadas no transporte coletivo, de funções que precisam internamente que essas pessoas podem ser remanejadas para ela, e também essa parte de que o motorista ele é orientado desde que ele entra na empresa de não cobrar passagem enquanto o veículo estiver em movimento. A gente tem essas três vertentes que a gente traz como motivo. Talvez esse projeto de lei esteja certo ou esteja errado, enfim, é um assunto muito complexo a gente tratar. Mas me diz qual a sua opinião. Você acha certo o motorista cobrar e dirigir ao mesmo tempo? E aqui a gente entra nessa vertente, dirigir ao mesmo tempo ou de dirigir e cobrar enquanto o veículo estiver totalmente parado. Tá vendo como muda a situação? A interpretação, a forma que a gente fala, muda totalmente a forma que a gente pode tratar sobre esse assunto. Mas, novamente, eu falo para vocês que a função de cobrador cada vez mais vai ser encerrada no Brasil. E ainda é totalmente esquisito, estranho, principalmente pra gente aqui de São Paulo, quando a gente vai para um lugar e a gente vê essa função ainda em operação. Que a gente sabe que daqui 4, 5 anos, provavelmente 99,99% das cidades brasileiras já não terão mais esse tipo de função dentro do transporte coletivo. Mas me diz aí, o que você tem a falar sobre esse assunto, se você concorda desse projeto de lei, se você não concorda. Eu quero saber a sua opinião, porque a minha opinião com base na história e no que a gente vê do desenvolvimento do transporte público eu trouxe aqui no vídeo, e eu quero saber o seu embasamento e sua opinião aqui nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, seguir a gente nas redes sociais para acompanhar as informações em tempo real. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo por aqui, e eu te espero no próximo. Até mais!